A reportagem de capa da edição 192 da Revista Oeste é assinada por José Roberto Guzzo, com o título O Primeiro Cadáver. O texto mostra que o STF tirou um a um todos os direitos dos presos envolvidos no tumulto do dia 8 de janeiro. Nós vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. Clériston acabou se tornando o primeiro cadáver da repressão ilegal que vem sendo comandada desde janeiro pela Suprema Corte de Justiça do país. A maior aberração já ocorrida na história do Poder Judiciário do Brasil. A vítima não morreu porque quis dar um golpe de Estado, como dizem os ministros, a esquerda nacional de alto a baixo e a menor parte da mídia. Morreu porque o STF o deixou sem assistência médica durante os 11 meses seguidos em que esteve sob a sua custódia e sob a sua responsabilidade. Os ministros do STF quiseram matar o preso? É óbvio que não. É óbvio também que tomaram uma série de decisões objetivas cujo resultado inevitável foi a morte do cidadão que, segundo a lei, tinham a obrigação de manter vivo, dentro das possibilidades da medicina, é claro. Foram avisados, por laudo médico das próprias autoridades, que o acusado corria o risco de morrer. Não fizeram nada durante meses e meses. Ignoraram o MP. De quem é, então, a responsabilidade legal pelo que aconteceu? É unicamente da autoridade pública que o mantinha preso e podia autorizar ou negar sua internação no hospital. O STF negou. Checkmate. A verdade é que, ao insistir num tipo de conduta que conduz a tragédias como a morte de Clériston, o STF está deixando junto à população uma imagem de crueldade que a justiça brasileira nunca teve. Silvio Navarro, muito boa noite. Sentimos sua falta ontem no programa na edição de aniversário, mas a gente sabe que você estava aí numa missão nobre, que foi o fechamento dessa edição forte, porém necessária nessa semana. Parabéns pelo fechamento. A gente viu aí um trecho desse brilhante, impecável, corajoso texto de J.R. Guzzo. Vamos então para a 9ª capa sobre os atos do 8 de janeiro. E quero te ouvir o que mais que você destaca aí dessa edição. E quero te parabenizar. Tem artigo seu aí sobre a vitória de Javier Milei também na Argentina. Boa noite, Silvio. Trabalhou bastante essa semana, né? A ausência foi por uma boa causa, né, Paula? Olha só, boa noite para você, para Ana, abraço para o Pioto, mestre Augusto Nunes, Alexandre Garcia, para quem fecha a semana conosco. Paula, esse texto do José Roberto Guzzo, eu até mais cedo brinquei com o Jairo Leal, nosso publisher. Eu disse que é o melhor texto do ano escrito pelo Guzzo. E olha que isso não é tarefa fácil escolher o melhor texto do Guzzo. Eu penduraria na parede, porque é um retrato não só do que aconteceu nessa semana, da tragédia que nós comentamos ao longo de toda a semana, como também um retrato do que está acontecendo no Brasil. É um texto sobre responsabilidades. É um texto sobre o Supremo Tribunal Federal, sobretudo. Pois bem, e, claro, uma reportagem de capa acompanhada, tem a companhia de gala de um outro texto de Augusto Nunes, além do material do Christian Costa. Então, eu acho que o leitor que acompanhar essas reportagens, que parar para ler todo esse conjunto, esse pacote sobre o dia 8 de janeiro, você bem lembrou, é a 9ª capa que a Revista Oeste dedica ao que aconteceu, ao martírio que centenas de pessoas estão vivendo, sejam aquelas que continuam na papuda, como era o caso do Clériston, que infelizmente não conseguiu reencontrar a sua família porque passou tempo demais preso de forma cautelar por causa da caneta do Supremo Tribunal Federal. Seja também aquelas pessoas que estão em casa com tornozeleira eletrônica, passando pela humilhação de cumprir pena, já estão cumprindo pena, ainda que em seus municípios, porém sem o trânsito em julgado. Por isso, eu acho que fica aqui um convite de antemão para a leitura dessas 3 reportagens, a do Guzzo, a do Augusto, a do Christian. Isso é um retrato fiel do Brasil que você só vai encontrar aqui, na Revista Oeste. Só nós estamos tratando desse tema como ele deve ser tratado, sem paixão alguma, simplesmente
olhando para os fatos e reportando, contando histórias de pessoas que estão presas sem saber por que estão presas. É disso que se trata. Essa edição traz ainda reportagens sobre a Argentina, como você bem lembrou, um passeio, uma viagem pela história do peronismo e por que o peronismo à brasileira, como eu gosto de brincar, que é o kirchnerismo, né? A era Kirchner, que começou em 2003 com o Néstor, o espólio político dele foi passado para a Cristina, para o Alberto Fernandes, e aí eles tentaram emplacar agora o Sérgio Massa. Todas as eleições foram vencidas pelo peronismo desde 2003, com exceção do Maurício Macri em 2015, e também um material sobre a Argentina que é acompanhado, outra companhia de gala, pelo texto do Alexandre Garcia. Fecho com o terceiro eixo desta edição, que trata sobre imprensa. E aí nós temos, desde o que nós estamos acompanhando lá em Israel, né? A máquina de informação do Hamas, num texto da Spiked, nossa parceira britânica, só a Oeste publica a Spiked no Brasil, textos fantásticos, escritos por jornalistas renomados, que não são brasileiros, evidentemente, e mostra como o Hamas consegue construir, eu não diria que é uma fake news, mas eu diria que é uma realidade paralela que habita a cabeça de determinados setores, de progressistas, woke, como eles gostam de ser chamados, mas que são pessoas que simplesmente estão dizendo que o dia 7 de outubro não aconteceu, que foi um confronto entre soldados, e aqui eu coloco todas as aspas possíveis, porque para mim são terroristas, esse é o único nome, os bárbaros do Hamas, e soldados aí sim israelenses. Então, a narrativa, para usar a palavra que a esquerda gosta, que começa lá, mas que acontece em outros lugares. Aconteceu na eleição da Argentina. Javier Milei, vencedor, foi vítima de campanha de difamação, aliás, com a ajuda de marqueteiros do PT. Vejam vocês, o Lula tentou se meter como nunca na eleição de um país vizinho, talvez por megalomania, talvez por tentar fixar a imagem do presidente Jair Bolsonaro no Javier Milei, achando que isso de alguma forma se reverteria em votos a favor dos peronistas. Não deu certo. Fica o recado. E também aqui no Brasil, com essa campanha de ódio, vamos chamar assim, contra jornalistas, especialmente o jornal Estado de São Paulo, que teve coragem de publicar a verdade. Uma senhora, uma mulher de um líder de uma facção criminosa do Comando Vermelho, a segunda maior do Brasil, com ramificação em 13 estados, entrou pela porta da frente do Ministério da Justiça. No caso do Ministério dos Direitos Humanos, ela teve a viagem, a diária, custeada pelo governo. E aí, a jornalista responsável pela sucursal de Brasília do Estadão foi atacada. Quem liderou isso foi Gleisi Hoffmann, presidente do PT, do partido do presidente da República. E, claro, isso ecoou. Flávio Dino fez a mesma coisa e eles conseguiram até convocar o youtuber Felipe Neto, que tem um canal com 45 milhões de seguidores, para auxiliar nessa campanha de difamação. Esses são os três grandes eixos dessa edição, que, claro, tem muito mais, tem a constelação de colunistas da Oeste, que todo mundo conhece. E aí, Paula, eu queria pedir para você se eu posso fazer aqui um anúncio, uma surpresa, um presente da Oeste para fechar essa semana para quem estiver nos assistindo. Claro, Silvio, manda lá, tem novidade hoje. Conta pra gente. Pois é, Paula, eu fiquei sabendo agora há pouco, a nossa direção, por ser uma semana tão importante, por ter reportagens, como eu disse aqui, que você só vai ler aqui na Revista Oeste, especialmente sobre o dia 8 de janeiro, por ser a semana de aniversário do Oeste Sem Filtro, que completa um ano, o programa campeão de audiência hoje, nesse prime time, né, nesse horário no YouTube, a revista decidiu abrir todo o seu conteúdo, tá aí, ó. Inclusive, você pode acompanhar em vídeo. Nós estamos, neste momento, liberando uma a uma todas as reportagens, os artigos, as colunas, tem ali material em vídeo também. Nós estamos liberando tudo nesta semana, é por tempo limitado, evidentemente, para que você possa conhecer a nossa produção, 100% da nossa linha de produção, que passa pela nossa redação, os nossos repórteres, os nossos editores. Então,
Neste momento, olha, são praticamente 18 horas, Paula. A partir de agora está liberado o acesso à edição desta semana da Revista Oeste. É um presente, é aniversário do Oeste Sem Filtro e acho que é uma semana importante. O Augusto diz muito bem, né? Lá no futuro, quando a gente tentar entender esse momento que o Brasil está vivendo, é a Revista Oeste que vai contar a história. Então é importante que essa história esteja retratada aqui, nessa semana. Boa, Silvio. Presentaço aí para quem nos acompanha. Então, todos os artigos dessa edição da Revista Oeste estão liberados também para não assinantes. É uma forma da gente presentear você que nos acompanha todos os dias, para você degustar um pouco do nosso conteúdo e também para você se tornar o nosso assinante da revista digital. Lembrando que tem promoção de Black Friday nessa semana. Natal está chegando, tá aí uma boa ideia, uma boa dica de presente para esse final de ano. E antes da gente começar com as notícias, o Silvio ressaltou alguns artigos aqui dessa semana para fazer a dobradinha com o J.R. Guzzo, o texto do nosso mestre. Eu vou pedir aqui para a querida Ana, boa noite, que está aqui ao meu lado, ler um trecho que eu sei que você se emocionou, né, Ana? Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, mestre Silvio, mestre Alexandre, hoje de Brasília. Boa noite à nossa audiência. Eu me emocionei. Eu li o artigo do nosso mestre Augusto com um nó na garganta. E ninguém vai ler um artigo como esse em lugar algum da imprensa. Como o Silvio ressaltou, a edição de hoje está aberta. Vou dar um gostinho do que vocês vão encontrar lá. E isso aqui, ó, é só um pedacinho. E preparem, peguem os lenços, porque é de dar um nó na garganta, é de repensar onde está a nossa coragem, até quando nós vamos aceitar essa espiral de silêncio a qual fomos submetidos desde 2019. Então vamos lá, ver se eu consigo ler. Não foi por falta de aviso. Já em janeiro, uma reportagem de capa de Oeste alertou para o cotidiano degradante imposto à multidão aprisionada por suposto envolvimento nos ataques às sedes dos 3 poderes ocorridos no dia 8. Se não faltaram advertências, todas esbarraram na arrogância do Supremo Tribunal Federal, na omissão do Poder Legislativo, no descaso do Ministério Público e na amnésia abjeta da imprensa convencional. O ministro Alexandre de Moraes inventou a meia-liberdade. Gente libertada por falta de provas não se livrou da tornozeleira eletrônica. Como escravos alforriados, mas acorrentados ao pelourinho por decisão do antigo senhor, espalham-se pelo Brasil inocentes confinados em espaços estabelecidos pelo superjuiz. Não há uma única e escassa evidência de que cometeram algum crime, mas não votaram em Lula. Portanto, sofrem de bolsonarismo. E bolsonarista é o judeu do Brasil. Não importa se depredou o Congresso ou se apenas foi orientado pelo general G. Dias a buscar a melhor saída. Todo bolsonarista merece cadeia. Obrigado, Ana. Fica emocionado.